possa iniciar, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Quem quiser fechar os olhos, feche os olhos. Agradecer por mais uma semana que se inicia, pela oportunidade de mais uma semana que se inicia na nossa vida, pedindo a espiritualidade, pedindo a Jesus, a Deus, que nos ilumine, nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite. O tema que nós vamos refletir na noite de hoje, eu gosto de frisar assim que a gente vai refletir, porque isso não é uma palestra, né? É mais uma reflexão em que, inclusive, alguns aspectos que a gente vai colocar, de repente, fazem mais referência a opiniões que a gente tem, que eu mesmo tenho em relação à doutrina, e que ao longo do tempo a gente vai percebendo, vai analisando, principalmente a necessidade que a gente tem de aprofundar algum tipo de conhecimento. E o tema que a gente hoje vai discutir é um tema que a gente tem como intitulado O Verdadeiro Espírita. É um tema que, eu confesso, sempre me trouxe muito tempo para reflexão, porque eu venho de uma base católica. Acho que como grande parte de vocês, grande parte de nós. E quando eu vim para a Casa Espírita, na realidade é porque eu tinha, confesso, algumas coisas dentro do catolicismo que eu bati de frente, que eu não me agradava. Hoje eu até entendo por quê, porque talvez em um outro momento eu tenha usado a matina de uma forma não muito adequada, não muito correta, e isso me trouxe algum tipo de controvérsia. Eu vim para a Casa Espírita. E até algum tempo atrás, na realidade até os dias de hoje, a gente fica se perguntando: eu realmente posso me considerar um espírita verdadeiro espírita? Conforme a gente vê algumas definições, algumas colocações no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, será que o fato de eu estar semanalmente na Casa Espírita, toda semana na palestra, grupo de estudo, sei lá, ao longo do ano, talvez tomando aí 2, 3 litros de aguinha frutificada, alguns sabem obras de cor, salteado, eu tenho uma inveja disso, confesso, aquelas pessoas que falam do livro do Espírito, o livro dos Espíritos, a questão tal, a resposta tal é essa, eu sinto até inveja nessa questão. Mas será que é isso que nos caracteriza como espíritas verdadeiros? Será que só isso me basta para eu poder falar de boca cheia, eu sou espírita? E a gente vai percebendo que não, né? Isso é importante, isso é necessário para que a gente se aproxime da doutrina, para que a gente tenha conhecimento do que ela nos coloca, mas é necessário alguma coisa a mais. Então, quando a gente vai para o Evangelho, que é a obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, um capítulo que é intitulado Sede Perfeitos. Confesso também que na primeira vez que a gente se depara, a gente fica até meio frustrado, porque eles vêm falar de perfeição e parece que é algo que está muito distante, pelo menos de mim. É assim que eu enxergo. E a hora que a gente começa a fazer a leitura, a gente vai ver que é um pouco diferente. E no item 4, que é chamado de Bons Espíritas, Kardec nos dá ali um direcionamento e algumas definições do que é um verdadeiro espírita. E logo no início da mensagem ele coloca assim: o verdadeiro espírita é a mesma coisa que o verdadeiro cristão. Daí também não me ajuda muito, porque a gente fica, verdadeiro cristão? O que é ser um cristão? Todos nós somos cristãos. A gente fala, a gente admite, a gente professa a doutrina, a filosofia cristã. E a gente sabe que ser cristão, até por questão conceitual, é viver a vida do Cristo, é viver a mensagem do Cristo, aquilo que ele nos trouxe, aquilo que ele nos apresentou. Então, até que ponto nós podemos dizer que somos verdadeiros cristãos? Se a gente for observar na história, a gente vai lembrar assim: Jesus, quando veio encarnado entre nós, ele não publicou nenhum livro, ele não publicou nenhum artigo, nenhuma notícia saiu em jornal de grande circulação, nada disso. Ele veio, ele nos mostrou uma mensagem, nos passou uma mensagem e viveu a mensagem que ele proferia. Isso é o principal. E os que vieram após Jesus, após a crucificação de Jesus, seus apóstolos, seus discípulos,
vamos dizer, os primeiros cristãos, eles também vivenciaram exatamente como Jesus. Exatamente, a mesma vida de Jesus, né? Inclusive se coloca que Pedro foi quem fundou, quem criou como base a primeira igreja dentro do cristianismo. Lembrando que a palavra igreja, se a gente traduz lá para o grego, ela vem de eclesia, que significa sair para fora, ir de encontro ao outro, né? Conforme Jesus nos colocou, utilizar a nossa vida para servir o nosso próximo. Esse é o significado de igreja. Não esses templos que a gente tem nos dias de hoje, em termos conceitual, conceito da palavra, né? E o que a gente começa a perceber, se a gente para refletir nesse aspecto, é que ao longo do tempo, nós, humanidade, nós modificamos o cristianismo, conforme lá no início eles pregavam. Nós meio que limitamos o cristianismo. Nós vamos, de alguma maneira, perceber que nós mecanizamos aquilo que a gente chama hoje de cristianismo. E por que esse tipo de coisa aconteceu? Quando a gente começa a analisar alguns aspectos, a gente começa a perceber que isso é, de alguma maneira, verdade. Para isso, a gente vai lembrar um pouquinho do que Emmanuel nos fala num livro chamado Caminho da Luz. Emmanuel, não sei se todo mundo sabe quem é, Emmanuel, nos fala, era um mentor do Chico Xavier. Então, ele com Chico psicografaram, escreveram uma quantidade muito grande de obras. E nessa obra, Caminho da Luz, Emmanuel nos chama a atenção de um detalhe. Então ele fala assim, a princípio, que todos nós somos indivíduos, cada um de nós é diferente, né? Isso acho que não precisa nem discutir, mas ele chama a atenção de um detalhe que é bem significativo. Ele diz assim, se tem alguma coisa que nos iguala, essa coisa é a dor. Porque não importa se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou homem, se eu sou mulher. A mulher ainda aguenta um pouco mais a dor em relação a gente, aos homens. Mas se eu tenho dor de cabeça, se eu tenho cólica renal, dói do mesmo jeito, não importa se eu moro aqui no Brasil ou se eu moro lá no Japão. A dor é do mesmo jeito. Então Emmanuel nos faz questão de frisar esse aspecto, para que a gente perceba o seguinte, e aí ele nos chama a atenção. Quando eu, por alguma razão, começo a agredir, começo a criticar, começo a ofender, ou eu gero dor, não necessariamente dor física, mas às vezes uma dor moral, uma dor emocional, numa outra pessoa ou num outro grupo de pessoas, né? Sei lá, por exemplo, a gente vai ter eleição esse ano, aí um outro grupo não vota no candidato que eu voto, e por essa razão eu vou começar a criticar o outro grupo, vou começar a agredir o outro grupo, e às vezes surge até agressão física por conta de uma divergência de opinião. E quando esse tipo de coisa acontece, o Emmanuel nos lembra, ou nos pede a lembrar, de uma lei universal que é bastante vigente na vida de cada um de nós. Ele lembra da reencarnação. E ele fala que na lei da reencarnação, um dos aspectos pedagógicos é, quando eu critico um determinado grupo, a gente tem uma tendência de reencarnar naquele outro grupo, para que a gente perceba aquilo que de repente hoje eu estou ocasionando, não no sentido de que é olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, nada disso, mas é porque às vezes a gente está agindo de uma forma sem colocar razão naquilo que a gente faz, e aí a reencarnação vem para nos chamar a atenção dessa situação. Quer dizer, se hoje eu vivo uma vida em que eu refleto de forma diária, de forma constante, eu sou um traidor, numa outra vida eu venho para que eu seja o traído, para que eu perceba o que é a questão da traição. Não necessariamente da mesma forma que eu estou fazendo, mas para que eu perceba as duas faces, às vezes, de uma mesma moeda. Então isso é uma lei, nenhum de nós está. Mas trazendo nessa coisa que nós estamos discutindo, lá atrás, na época de Jesus, e nos primeiros cristãos, a população, naturalmente, eles não eram cristãos. Quem criou o cristianismo não foi nem o próprio Jesus, nem o próprio Cristo, foi quem veio depois dele. Então eram pessoas ali, algumas delas politeístas, adoravam muitos deuses, muitos monoteístas, acreditavam no único Deus, mas eles tinham uma característica religiosa que era muito marcante. Eles trabalhavam com a propriedade de adoração. Eles adoravam imagens, inclusive imagens dos próprios imperadores. Eles eram obrigados a se reverenciarem, a adorarem seus imperadores. Alguns adoravam animais,
outros adoravam plantas, adoravam objetos, né? Adoravam cultos, faziam questão de participar de determinados cultos, cânticos, mas com o sentido de que eu fazendo a adoração, eu estaria resguardando um lugarzinho no paraíso, que era o meu objetivo. Todo mundo quer um terreninho no céu. Então eles tinham esse tipo de pensamento. Eu aqui trabalhando a minha adoração em relação àquilo que a religião me prega, eu naturalmente estou resguardando o meu terreninho no céu. E se a gente perceber, o que aconteceu? Levando em consideração o que Emmanuel nos alertou, se eu critico um grupo, a tendência é eu reencarnar naquele grupo. Como Jesus foi perseguido, foi morto. Os primeiros cristãos foram duramente perseguidos, massacrados, condenados à morte, alguns inclusive pior que o próprio Cristo. A lei fez com que esses perseguidores de cristãos se reencarnassem depois como cristãos. O problema é que quando a gente reencarna, a gente traz junto determinadas características que nós tínhamos antigamente. E se a gente observa ao longo da história, com a evolução do cristianismo, vocês podem perceber que existe uma tendência de limitação do cristianismo. Hoje a gente não cultua animal, a gente não faz sacrifício com animal, mas se a gente perceber, o cristianismo ele foi limitado na adoração da figura de Jesus pregado na cruz, que às vezes a gente tem pendurado na parede da nossa casa, às vezes a gente tem pendurado no nosso pescoço. E não tem nada demais adorar Jesus, pelo contrário, né? A gente também adora Jesus. O problema é eu limitar o cristianismo na figura de adoração, né? Acreditar que o fato de eu estar ali comprando todo tipo de imagem que as religiões nos colocam e eu ter essas imagens na minha casa, isso é suficiente para resguardar o meu cantinho lá no paraíso. Eu participar severamente de cultos, de palestras, tomar minha aguinha, comer hóstia, seja lá o que for, e acreditar que isso é suficiente para que eu me considere cristão, a gente está trazendo algo que é mais confortável e próximo daquilo que a gente acredita. E que desde a época de Jesus a gente já trabalhava dessa forma. A gente, humanidade. Talvez alguns de nós, não sei, mas a humanidade como um todo. Então a gente fez ao longo do tempo essa limitação daquilo que a gente chama de cristianismo. E eu gosto sempre de lembrar de uma história que o Haroldo Dutra conta, da figura do Gandhi. Não sei se todo mundo tem a imagem do Gandhi na cabeça. Ele era um senhorzinho de 1,60 m mais ou menos, pesava em torno de 50 quilos, pequenininho, magrinho, frágil, careca, usava um óculos redondinho. Não sei se todo mundo já viu a imagem dele. E ele era um líder religioso, ativista político na Índia, na época em que a Índia era colônia do Império Britânico, da Inglaterra. Isso final do século XIX, começo do século XX. E um dia ele estava passeando, andando em Calcutá, que era a capital da Índia à época, e ele se depara com um soldado britânico, soldadão forte. E o soldado deu um soco na cara do Gandhi. E naturalmente o Gandhi caiu. E aí eu fico imaginando o que o soldado esperava. Que o Gandhi, que era um ativista, era um líder, ele levantasse e talvez não fosse agredir o soldado, mas fosse xingar, ofender, qualquer coisa nesse sentido. E o soldado teria motivos para ofender o Gandhi, né? Mas o Gandhi levantou e ficou quietinho, não fez nada. O soldado deu um outro soco na cara do Gandhi. O Gandhi caiu de novo. E o Gandhi levantou de novo, sem falar um nada. E aí o soldado vira para o Gandhi e fala para ele: covarde, seu covarde, que covardia que é essa? Quem te ensinou a ser covarde desse jeito? E aí ele aponta para o soldado e fala: esse moço que você carrega pendurado na cruz do pescoço. Então aí você fica imaginando a cara que o soldado ficou na hora que o Gandhi fala isso, porque não era eu que estava falando do soldado, era o Gandhi. Né? O aspecto vibratório, o aspecto energético que deve ter acontecido ali no local, porque veja, é uma aberração, é uma coisa paradoxal, uma coisa totalmente oposta. Eu admitir que eu sou cristão e agir com violência não faz sentido, é totalmente contra o que Jesus nos ensinou. Eu sair com uma arma na cintura porque eu não sei a hora que eu vou usar, e ao mesmo tempo um crucifixo pendurado no pescoço, não faz sentido, né? Isso vai contra a mensagem, a ideologia que o Cristo nos ensinou. Eu tratar qualquer pessoa que seja de forma ofensiva. Então vejam o que a gente fez com o cristianismo. A gente limitou, a gente mecanizou o cristianismo
em cultos, em adorações, como forma de resguardar aquilo que a gente deseja, que às vezes é um terreninho lá no céu, não é? Por isso, no finalzinho do século XIX, veio o Espiritismo. Talvez não só por isso, mas para nos lembrar de qual é a mensagem de Jesus. Qual é a verdadeira mensagem de Jesus? O Espiritismo veio para facilitar o entendimento da mensagem que o Cristo trouxe para a gente. E talvez por isso que na doutrina não tem em nenhum local dogmas que nos foram apresentados, que a gente tem que seguir o culto do tipo A, do tipo B, ou qualquer tipo de hierarquia sacerdotal. Isso não tem no Espiritismo. Para nos lembrar o que verdadeiramente nos interessa, que é entender e vivenciar a mensagem do Cristo. É isso que nos interessa. E nesse sentido, então, nesse mesmo capítulo 17, continuando, Kardec fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações ou as suas más tendências. Quer dizer, o Kardec já admite que todos nós temos, ele chama de más tendências, de más inclinações, de defeitos. Eu não gosto de falar defeito, de falta ainda de maturar algumas coisas para que a gente seja perfeito em determinadas características. Ele não diz que o verdadeiro espírita é perfeito. Ele diz que é aquele que se esforça para que a cada dia que passa se torne melhor. Na questão 918 lá do Livro dos Espíritos também começa assim, que é fundamental para a gente: conhece-te a ti mesmo, porque a hora que eu faço esse exercício eu enxergo as minhas más tendências. E a irmã Sedufo, que é uma outra autora que trabalha muito com esse aspecto emocional, ela fala: reconheça as suas sombras, abrace as suas sombras, faça amizade com os defeitos, vamos virar brother dos nossos defeitos, porque aí fica mais fácil da gente corrigir, fica mais fácil da gente conseguir inverter e trabalhar do jeito que a gente quer. E de novo o Emmanuel, num outro livro agora que chama Opinião Espírita, ele nos fala assim: o objetivo do Espiritismo é que nos tornemos pessoas melhores. Ele até coloca uma coisa muito interessante, ele fala: se em 3 anos o Espiritismo não te tornou uma pessoa melhor, você está estacionado. Quer dizer, o que o Espiritismo está fazendo na nossa vida? 3 anos, esse é o tempo que ele cita como exemplo. Aí ele pede para a gente pensar assim: como tem estado a minha paciência nos últimos 3 anos? Como eu tenho sido com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com a minha sogra que mora dentro de casa, meu cunhado que está me devendo? Como que está a paciência em relação a essas pessoas nos últimos 3 anos? Melhorou? Piorou? Está a mesma coisa. Como que está o relacionamento, por exemplo, com os meus colegas de trabalho? Ou os meus colegas aqui dentro da casa espírita? Como é que eu estou me relacionando com eles? O meu coração está legal ou é só da boca para fora? Eu tenho usado mais eu, meu, minha, ou eu tenho trabalhado mais no nosso? Como eu tenho enfrentado ou enxergado as provas da minha vida, as dores que me comprometem no dia de hoje? Eu tenho blasfemado para Deus, igual aquele, não vou lembrar o nome, mas tinha um desenho animado antigamente, uma hienazinha e um leão, acho que é a hiena, vivia reclamando: vida, morte, só a gente está desse jeito, ou a gente tem entendido a necessidade daquilo que a gente está passando? E o Emmanuel termina a mensagem assim: para que a gente faça isso, essas perguntas e essa transformação, enquanto a gente está encarnado, porque do lado de lá ele fala que é muito mais difícil a gente conseguir. Então ele nos puxa a orelha nesse sentido, porque é fato, essa transformação, a nossa melhoria, sempre foi o desejo da humanidade. Isso muito tempo antes do Espiritismo, muito tempo antes de Jesus. Eu gosto muito de filosofia oriental, e dentro delas eu gosto muito de ler alguma coisa de taoísmo, que é uma coisa simples, é uma filosofia de 5.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Jesus, e que tem um significado que é o seguinte: eu encontrar o caminho. Eles não falam, não é o caminho, a gente sabe, é o caminho da melhora, é o caminho da evolução. Isso que significa o taoísmo. E eles determinavam princípios para as pessoas, para que tivessem um convívio melhor. Eu gosto sempre de lembrar de 2 princípios que, embora sejam muito simples de serem entendidos e colocados em prática, ainda não são. Embora foi colocado para a gente mais ou menos 5.000 anos atrás. Então faz tempo que a gente já ouviu, eu tenho certeza que a gente já entendeu, só que eu tenho certeza também que é difícil da gente praticar.
né? E são vários princípios, mas tem sempre dois que eu acho legal para a gente discutir. Um deles diz assim: para a gente fazer o nosso melhor, faz o melhor possível. E eu gosto muito desse princípio porque ele, de certa forma, me consola, porque ele não fala assim, faça o melhor. Porque se de repente a gente for para a rede social, o melhor está muito além da minha capacidade. A gente está falando de verdadeiro espírita. Se eu for tomar Jesus como referência, eu vou ficar frustrado talvez mais uns milênios ainda, sei lá quantas encarnações. Mas Jesus também não. Vamos descer um pouco. Se eu pegar o Chico Xavier, está mais próximo da nossa realidade, eu vou continuar frustrado ainda por muito tempo, porque ainda estou muito longe dele. Então, o princípio do taoísmo nos diz assim: faça o seu melhor em tudo, porque é isso que a gente espera do outro. Então, assim, eu vou lavar uma louça, e provavelmente eu vou daqui a pouco. Então, assim, eu vou lavar a melhor louça da minha vida. Vou pegar o fundo da panela e vou pentear meu cabelo na panela. Por que eu não vou fazer isso? Vou limpar a pia, eu vou limpar de tal forma que se eu precisar comer em cima da pia, eu como sem nenhum tipo de culpa. Vou abraçar o meu amigo, que eu dei o melhor abraço da minha vida. Vou abraçar, eu apertar a mão da pessoa, que seja, porque é isso que a gente espera dos outros, não é? A gente vai, sei lá, a gente vai numa repartição pública, ou na prefeitura. Exemplo, tá? Não é muito. Aí chega lá, o que você espera do atendente? Então vai, senta aí, quer uma água, quer um cafezinho. É isso que acontece? É isso que a gente faz? Né? E assim, é simples a gente entender o princípio. É o melhor que a gente pode na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que seja. E aí eu me pergunto, é fácil de eu entender por que eu não faço? Às vezes eu faço, mas não é toda hora. Né? Às vezes escapa da gente, mas é um princípio, um só, que eu tenho certeza que se nós fizéssemos, a nossa convivência seria muito melhor. Né? Isso 3.000 anos antes de Jesus. Então é coisa bem antiga. E aí um outro princípio que até complementa esse outro é o seguinte: eles dizem assim, para você não fazer com o outro, o que você não quer que o outro te faça. Se eu sei que, acho que tomar uma chicotada dói, eu nunca tomei, mas eu imagino que doa, por que eu vou chicotear o meu amigo? Se eu sei que ser traído não é uma coisa muito legal, por que eu vou trair? Não, eu vou aí que eu vou te dizer umas verdades hoje. Na realidade, hoje, você, usando o termo atual, você quer lacrar em cima da pessoa, né? Se você não quer que ninguém lacre em cima de você, por que você vai lacrar em cima da outra pessoa? Lembrando que o Emmanuel falou, quando eu estou agredindo um outro grupo, numa próxima vida, eu vou estar lá naquele grupo para sentir o que está acontecendo. E é muito simples. Não é? É muito simples a gente entender. Eu vou sair daqui a pouquinho da sala de paz com um copinho de água na mão. Se eu jogar o copinho lá na rua, e a gente pensa assim, mais 8,2 bilhões de pessoas se jogarem o copinho na rua, vai ser bom ou vai ser ruim para o planeta? Não é um exercício difícil para a gente fazer. Vou sair daqui hoje e vou ser ainda mais ofensivo do que eu sou. Se mais 8,2 bilhões de pessoas assim fizerem, vai melhorar ou vai piorar a situação do planeta? Né? A gente sabe, vai piorar, talvez a terceira guerra mundial por conta disso. Então vejam, assim, são coisas simples, que estão assim ao alcance de todos nós. A gente fala, eu não consigo entender. Consegue, todo mundo consegue entender. Aí a pergunta que a gente se faz é, por que eu faço? Por que não só essas duas coisas? Eu tenho certeza que se a gente fizer só esses dois detalhes, o planeta muda totalmente. E isso a gente ainda está antes de Jesus, não pegou nenhuma ideia de Jesus. Aí quando veio Jesus, depois veio o Espiritismo, aí a coisa ficou um pouquinho mais sofisticada, né? Jesus sofisticou. E se a gente pudesse resumir todo o ensinamento de Jesus, todo o Evangelho, que é a base de Jesus, numa única palavra, a gente poderia usar a palavra amor. Não sei se vocês concordam, né? Mas não o amor de uma forma fútil, do jeito que às vezes a gente utiliza. Ah, eu amo chocolate, eu amo seriado, tal. Né? Nem o amor de contos de fadas, que a gente fala, né? O príncipe casou com a princesa e viveram felizes para sempre, pontinho, pontinho, pontinho. Mas se a gente for ver a história dos dois 6 meses depois, quem é casado talvez entendeu o que eu estou querendo dizer. Será que é o conto de fadas, como a historinha terminou? Né? Se a gente for parar para pensar, não é o sapo que vira príncipe, né? No dia do casamento, o príncipe que vira sapo depois, nos meses que vem ali pela frente.
para que a gente perceba que o amor é uma coisa que a gente tem que investir, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que dedicar esforço para que ele possa acontecer. Não existe amor do dia para a noite. Isso não acontece. Isso é conto de fadas. Né? Então a gente poderia resumir todo esse aspecto naquele grande mandamento que Jesus nos colocou, que mostra ali quais são os pilares, quais são a base do amor, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todo mundo já ouviu. E ali Jesus nos coloca 3 pilares para que a gente trabalhe a questão do amor, melhorando essa nossa questão de ser espírito ou não. O amor a Deus, o amor a ti mesmo, né, que Jesus nos chama a atenção, e o amor ao próximo. Se esses 3 aspectos estão bem trabalhados, já zeramos a nossa conta. Né? Esse é o problema. Então, se a gente pega Jesus tinha uma relação com o Pai perfeita, extremamente íntima. Naturalmente, a relação dele com ele mesmo não tinha nenhum problema. A gente não vê queixa de Jesus em relação a ele em nenhum momento. Nunca a gente viu lá, nossa, hoje está calor, hoje está frio. Não, Jesus, nunca ninguém se colocou esse aspecto de Jesus. Consequentemente, o amor ao próximo, para ele, era muito fácil de resolver. E como Jesus, ele toma como referência o Chico Xavier era a mesma coisa. Boa relação com Deus, boa relação com ele mesmo, apesar de todos os problemas físicos que ele enfrentava, e naturalmente com o próximo não tinha problema nenhum. E nós? Como está, por exemplo, o nosso amor a Deus? Como a gente enxerga Deus? Como vocês enxergam Deus? Né? Muitos, assim, às vezes a gente ouve e fala, nossa, eu não mereço o amor de Deus. A minha vida é tão... A vontade para mim é falar, não merece mesmo. E ninguém merece o amor de Deus. Porque se a gente for esperar merecimento para Deus nos amar, está difícil. Ele nos ama independente de merecer ou não. Apesar do que somos, Deus nos ama. Né? Isso é fundamental que a gente perceba, que a gente entenda que existe um Pai. Né? Qual é a nossa relação com o Pai? Se Ele é meu Pai, qual é o grau de intimidade que eu tenho com o meu Pai? Como e quando eu chego ao meu Pai? A gente parar para pensar, a gente vai perceber que eu chego ao meu Pai naqueles momentos que a coisa está mais difícil na minha vida. Quando a dor bate na minha porta, quando o dinheiro está acabando, quando o casamento está balançando, a gente chega, meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer, já fiz tudo que eu podia, agora eu recorro só ao Senhor. E de repente a gente não teria que inverter a situação, né? Ah, se Deus me ama, por que eu sofro tudo que eu sofro? O próprio Jesus nos colocou assim, no mundo tereis aflições. Jesus teve. Por que nós não vamos ter? Não é? Então como que a gente enxerga Deus? Eu lembro, eu tenho uma prima, bem mais velha que eu, mas para ela até os dias de hoje, Deus é um senhorzinho de barba que está sentado lá no céu, no trono, do lado de São Pedro, porque o São Pedro é que tem a chave do céu, né? Então aí Deus fala para São Pedro, ó, destranca ele que esses 3 vão para o céu. Agora você tranca porque esses 3 vão para o inferno. E Deus espera isso. E é a forma dela conceber Deus. Né? A gente, a palavra chique, não sei nem como se chama, antropomorfiza. A gente traz Deus próximo do que é a nossa visão humana. Só que vai muito além. Né? Então a nossa relação, de certa forma, ainda nos afasta de Deus. Acho que todo mundo lembra da parábola do filho pródigo. Não sei se todo mundo conhece, né? Que embora fala do filho pródigo que saiu de casa, mas tem outro filho. Com qual dos 2 que a gente de repente se assemelha ou se simpatiza em momentos da nossa vida? O filho pródigo pegou lá toda a fortuna que lhe cabia, todo o seu dinheiro, saiu para o mundo, gastou, tomou o dinheiro de uma forma divertida, ficou zerado, passou fome, miséria, e o dia que se arrependeu, voltou ao Pai, que Jesus na parábola se refere a Deus. Né? E o Pai de braços abertos recebeu o filho pródigo. Será que em algum momento da nossa vida a gente se reconhece dessa maneira? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Às vezes a gente gasta os nossos talentos de uma forma não muito adequada, a gente cai num buraco, no fundo do poço, e aí o que nos sobra é o arrependimento. E quando a gente volta ao Pai, o Pai de braços abertos não recebe. Né? Alguém já se viu nessa situação? Ou então, em relação ao outro filho. O outro filho é aquele que está sempre do lado do pai. É aquele que está todo dia dentro do centro. Porque aí a sociedade inteira vê que a gente está aqui, firme e forte.
Aí a hora que o filho desgarrado volta, o pai manda matar um boi para comemorar a chegada do filho, e o outro começa: nossa, esse pai nunca me deu um cabritinho para eu comemorar com os meus amigos. Aí manifesta a vaidade, manifesta o egoísmo, manifesta a inveja. Será que em algum momento da nossa vida a gente também se coloca dessa maneira? Quer dizer, de que forma que a gente de novo, não é a gente que não, tá? Ou até pode ser, mas é a humanidade, né? De que maneira que a gente se relaciona com o que nós chamamos de Deus, né? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo é como eu relaciono comigo mesmo. Qual é o amor em relação a mim? Agora, antes da palestra, tem um grupo de estudo, ali embaixo, até convido quem quiser participar. A gente estuda um livrinho chamado Mereça Ser Feliz. Eu mereço ser feliz? Já pensaram nisso? A gente merece? A gente merece. Só que aí a segunda pergunta é: o que eu tenho feito para a minha felicidade? Qual é o movimento que eu tenho gerado para que eu seja feliz? Eu tenho me movimentado? Ou eu não tenho feito nada esperando que as coisas caiam do céu? Né? O que eu tenho feito para mim? Um exemplo bem simplesinho, mas se eu tiver 2 carros, um carro eu vou deixar dentro da garagem, parado, para ficar novinho a vida inteira, e o outro carro eu coloco para usar no dia a dia. Qual dos dois que tende a estragar primeiro? Por incrível que pareça, é o que está parado. 2, 3 semanas depois a bateria vai descarregar, você não liga mais o carro, o óleo do motor vai decantar, as peças vão ressecar e vai estragar de ficar parado. Com a gente não é diferente, é a mesma coisa. Então, né, a pergunta é assim: o que eu tenho feito para trazer felicidade na minha vida? Né? Então, espiritualidade não chama atenção nisso. Vamos andar, vamos caminhar, vamos fazer academia, vamos cuidar do templo corporal que a gente tem para receber o nosso espírito. Vamos fazer caridade. Né? E não é só a caridade de eu ir lá no hospital, lá no asilo. Não, fazer caridade dentro de casa, e entrar dentro do quarto do meu filho para saber como é que ele está. Né? Ou olhar para o lado e perguntar para minha esposa como é que ela está. Ou para minha sogra, se minha sogra morar comigo, como é que a senhora está? Né? Aliás, ela que trouxe minha esposa para esse mundo, a gente tem que agradecer. Né? Então, fazer alguma coisa para o outro nos permite vivenciar aquilo que os primeiros cristãos chamaram de igreja. Eu sair de dentro de mim e ir de encontro ao próximo. Esse é o fundamento básico do cristianismo. Né? Então, assim, vamos caminhar, né? Vamos produzir alguma coisa para a nossa vida, para o amor próprio. E no terceiro lugar, e não é à toa, que é por último, é o amor ao próximo. Né? Até porque, eu já comentei isso, mas é bom a gente lembrar, né? Tem próximo que a gente não gostaria que fosse próximo. Não é verdade? Talvez aqueles que passou agora na cabecinha de cada um de nós. A gente não os queria próximos de nós, mas são os que mais necessitam da nossa dedicação. E o negócio é tão complicado que o Evangelho, para os outros 2, ele não dá nenhum tipo de tópico para a gente trabalhar. Nesse ele fala que a gente tem que fazer 3 coisinhas. A primeira delas é treinar benevolência. Ser bom. A minha sogra, cunhado que está me devendo há um ano, ser bom. Né? Mas palmeirense, eu sou corintiano, aí o cara votou no que eu não gosto. É isso aí que você vai ter que ser bom. Benevolência para com todos, para eu treinar o amor ao próximo. Depois eles dizem indulgência para as imperfeições dos outros. Então, aquela coisa que todo mundo já ouviu, a hora que eu apontar o dedinho para o outro, lembrar que tem 3 apontados para mim, porque eu também sou uma pessoa imperfeita. Eu sou espírito ainda em evolução. Talvez eu não tenha os mesmos defeitos que aquela pessoa, mas às vezes eu tenho outros piores. Né? Então, se eu ainda não consigo não julgar, que eu julgue menos, ou que eu julgue com menos intensidade, até que chegue um determinado momento que não vai mais acontecer esse tipo de coisa. E por último, o perdão das ofensas. Porque se é uma coisa que à medida que a gente vai envelhecendo na vida a gente aprende, né, e eu já aprendi, estou aprendendo isso aí, é assim: não importa o tanto que a pessoa nos ame, uma hora essa pessoa vai nos ofender. Às vezes de forma involuntária, não é por querer, mas já acaba ofendendo. Da mesma forma que não importa o tanto que a gente ama uma pessoa, uma hora ela escapa, a gente acaba ofendendo. Então que a gente trabalhe o perdão, porque quando a gente perdoa uma pessoa, quem ganha somos nós. Na realidade, o presente, quem está ganhando é a gente. Se a outra pessoa não nos perdoar, o problema é da outra pessoa. Eu estou livre daquela coisa que estava nos comprometendo. Né? Tem um outro ditadinho oriental que eu gosto muito, que eles dizem assim para a gente:
Quando você joga uma brasa numa outra pessoa, você pode acertar a outra pessoa, mas a outra pessoa pode desviar e se errar. Mas uma coisa é certeza, você queima a tua mão, porque você pegou a brasa para jogar. Então, quando a gente carrega mágoa, carrega tristeza dentro do coração, é como se nós estivéssemos tomando um veneno, esperando que outra pessoa morra. Não vai dar muito certo. Então, por isso, o Evangelho nos fala, trabalha essas três coisas, porque assim a gente desenvolve o nosso amor e a gente tem mais condições de dominar as nossas más tendências. E aí a gente vai perceber que verdadeiro espírita, conforme a gente colocou no tema, não é o indivíduo perfeito, mas é aquele indivíduo que não desiste de melhorar aquilo que tem que ser melhorado. É escolher mudar, melhorar cada dia que passa na nossa vida, né? É trabalhar de forma constante para que a gente possa, de alguma maneira, tentar dominar aquilo que a gente traz de mais complicado na nossa vida. Então, que nós possamos sair daqui no dia de hoje se comprometendo a dar respostas mais mansas às outras pessoas que conosco convivem, né? Que nós nos comprometamos conosco mesmo a julgar menos, ou a pegar mais leve no julgamento que a gente fizer, procurar servir mais, conforme Jesus nos falou, e à medida do possível, trabalhar mais o amor, para que a gente possa cada vez mais se aproximar desses três pilares que Jesus nos colocou. Porque quando for assim, e a gente se perguntar, eu tenho melhorado na minha vida? A gente vai ter condições de pelo menos responder, eu tenho tentado a cada dia. E aí vai chegar um determinado momento que a gente não vai ser reconhecido apenas pelo que a gente faz, pelo que a gente fala, pelo que a gente tem, mas principalmente pelo amor que a gente espalha ao nosso redor, né? Esse é o objetivo para que a gente alcance e tenha condições plenas para se falar assim, eu sou um verdadeiro espírito. Tenho certeza que todos nós estamos no caminho. Eu agradeço, e para que a gente então possa se dirigir ao passe, vamos rapidamente, né, elevar o nosso pensamento, acalmar os nossos corações, agradecer a oportunidade de estarmos aqui e mais uma vez pedir a Jesus que nos ilumine, que nos guarde e que nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus.